Bitcoin, com certeza, é uma palavra que já apareceu por aí 1 milhão de vezes, né? Mas e se alguém pedisse para a gente definir o que é? O que a gente diria? Bom, é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos mergulhar na definição principal e entender o que faz essa tecnologia ser tão revolucionária. Olha só, a definição principal do Bitcoin tem, na verdade, duas partes que são super importantes. Ele não é só uma rede de pagamento inovadora, mas é também um tipo de dinheiro totalmente novo. E essa combinação, sabe, essa dualidade que é a chave para a gente entender o poder dele. Então, vamos começar pela primeira parte, essa ideia de ser um novo tipo de dinheiro. Pensa um pouco. A gente não está falando de um app que a gente usa para mandar reais ou dólares para alguém. Não, não. O Bitcoin em si é o dinheiro. Ele é o próprio ativo, a moeda digital. E é aí que vem a grande pergunta, né? A gente fica pensando, peraí, se não tem banco nenhum controlando as coisas, como é que isso pode funcionar como dinheiro de verdade? A resposta para essa pergunta está bem no coração do que faz o Bitcoin ser diferente. Ele é uma rede que funciona sem nenhuma autoridade central. É isso mesmo. Nenhuma empresa, nenhum governo, nenhum banco manda em nada. Dá uma olhada nesse contraste, que é fundamental. De um lado, a gente tem o sistema tradicional, onde uma autoridade central, tipo um banco, gerencia tudo. Do outro lado, o sistema do Bitcoin, que usa uma tecnologia chamada ponto-a-ponto ou peer-to-peer. Imagina que é tipo uma rede onde todo mundo se conecta direto um com o outro, sem ninguém no meio para intermediar. A própria rede, como um todo, como um coletivo, é que valida as transações. E o que essa rede faz, então? Basicamente, duas coisas que normalmente seriam um trabalho de um banco. Primeiro, ela gerencia todas as transações, funcionando como um gigantesco livro-caixa público. E segundo, ela controla a emissão de novos bitcoins. É quase como se a própria comunidade de usuários, junta, virasse o banco central. Tá, mas isso leva a gente para outra pergunta bem interessante, né? Se a rede funciona sozinha, então quem é que está no controle de verdade? Quem manda? E a resposta? Bom, a resposta é uma das ideias mais malucas e radicais por trás do Bitcoin. O poder está na mão de ninguém. Exatamente. Vamos entender como é que isso é possível. A primeira peça desse quebra-cabeça é que o Bitcoin é de código aberto. O que isso quer dizer? Imagina se a fórmula secreta da Coca-Cola fosse postada na internet para todo mundo ver e conferir. É basicamente isso. O código do Bitcoin é totalmente transparente. Não tem segredo guardado a 7 chaves. E seguindo essa mesma linha, o design dele também é público. As regras do jogo, sabe? Elas não são decididas numa sala de reunião fechada por um grupo de executivos. Pelo contrário, elas estão lá, escritas no código, abertas para qualquer pessoa ler e entender exatamente como o sistema funciona. E por fim, talvez o mais incrível, qualquer um pode participar. É isso mesmo, qualquer pessoa que tenha uma conexão com a internet pode fazer parte da rede. Não precisa preencher formulário, não precisa ter conta em banco, não precisa pedir permissão para ninguém. A porta está simplesmente aberta. E tudo isso junto nos leva a essa frase que é muito poderosa e vem da fonte. Ninguém possui ou controla o Bitcoin. Pare e pensa nisso um segundo. É mais ou menos como a própria internet era no começo. Uma infraestrutura que todo mundo usa, mas que não tem um único dono. Ok, legal, mas o que tudo isso significa na prática? Bom, quando a gente junta todas essas características únicas, o resultado não é só uma moeda nova. É um sistema inteiro que abre um leque de possibilidades que antes simplesmente não existiam. Então, vamos só recapitular rapidinho os pontos principais. A gente tem tecnologia ponto a ponto, ausência de uma autoridade central ou de bancos, o fato de ser de código aberto, ter um design público e, o mais importante de tudo, não ter ninguém no controle. Nenhuma dessas características isoladas faria a mágica acontecer. É a combinação de todas elas que cria algo realmente novo. E isso tudo nos traz a pergunta final, que talvez seja a mais importante de todas. Com todas essas características únicas, que usos empolgantes o Bitcoin pode permitir? Que coisas ele pode fazer que nenhum sistema de pagamento anterior conseguiu? Essa é a pergunta que continua a mover o futuro das finanças.